E aí, beleza, criatura? Seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre fonologia. E essas aulas são importantes demais para que você possa compreender muitas coisas. Muitas coisas, como por exemplo a acentuação gráfica. Muitas vezes o aluno não aprende acentuação gráfica porque não entende algumas questões da fonologia. Não é não, criatura? Quer ver? Olha só, por favor, dois conceitos importantíssimos. O conceito de sílaba e o conceito de semivogal. Você tem que saber o que é uma sílaba. A sílaba é a emissão de voz. Cada vez que a voz sai da boca, eu tenho uma sílaba. E, por favor, não confunda com fonema. O fonema é a unidade sonora. A sílaba é a emissão de voz. Eu gosto muito, por uma questão didática mesmo, de representar a sílaba por meio de um triângulo. Porque o triângulo representa direitinho a boca abrindo e fechando. Mi, ni, nu. Mi, ni, nu. Cada sílaba é uma emissão de voz. E aí o que eu faço? Imagine a palavra menino. Nós escrevemos menino, mas nós falamos menino. Pois é, imagine a palavra menino. Imaginou? Tá aí, a palavra menino. São 3 sílabas. Mi, ni, nu. Aí eu coloco um triângulo para cada sílaba. E fica muito legal. Pelo seguinte, fica muito legal. Porque eu coloco o M aqui, ó. Olha o M, onde é que está o M? Mi. O M está aqui. O I bem aqui, ó. Não vai esquecer. M-I, é mi. Escrevi pequenininho demais, né? Deixa eu aumentar aqui para você. Muito pequenininho. Vou aumentar, ó. M-I. Porque você fala mi. Você escreve E, mas fala mi. E olha o tanto que é legal essa representação. É legal demais. Porque eu coloco as consoantes na base do triângulo, quando a boca ainda está fechada. E coloco a vogal no ápice, porque a vogal é que faz a boca abrir. Mi. Aí você fecha de novo, bem aqui, ó, no N. Você fecha de novo. Mi. Ni. Aqui no N você fecha de novo. U. Pronto. As consoantes nas bases e as vogais nos ápices. Beleza aí, criatura? Tranquilo? Entendeu? Promete? Beleza? Eu vou até colocar um vermelho para ficar mais fácil de você enxergar. Olha só. Olha só. Aqui eu coloquei o M, não é? O N, o I, o N, o I, o N e o U. Agora, imagine a palavra lápis. Lápis. O L está aqui, ó. Olha o L. O A está aqui. O P está aqui. O I está aqui, porque foi o I que fez a boca abrir. E o S aqui. Perceba que a consoante pode abrir a sílaba ou fechar a sílaba, já que a consoante é o obstáculo. Ela pode aparecer quando você ainda vai abrir a boca ou quando você já fechou a boca. E vogal só pode ter uma, né? É o ápice. É a vogal que faz a boca abrir. É o ápice do triângulo. Agora, preste atenção. Toda sílaba tem que ter uma vogal. E toda sílaba só pode ter no máximo uma vogal. Porque se eu enfiar 2 vogais na mesma sílaba, uma delas vira semivogal. Ou então a sílaba quebra. Ela racha. Beleza ou não? Nesse caso aqui, por exemplo, na palavra boi. Na palavra boi. Na palavra boi. O que aconteceu? O B está aqui, ó. Olha o B. Letra feia, miserável. Letra B. O fonema de B. Vogal O. Vogal O. A vogal aqui é O. Porque é o O que faz a boca abrir. Bo. Aí você vai fechar a boca. Você vai fechando, vai fechando, vai fechando. Aproveita que já está fechando e fala o I. Boi. E coloca o I bem aqui, ó. Eu vou representar por Y. Porque nesse caso, o I não é uma vogal. É uma semivogal. Nesse caso, o som de I não fez a boca abrir. Não. A boca foi fechando e o I apareceu. Boi.
o som do I apareceu. Inclusive, quando for semivogal, o som vai ser de I ou IN. E quando o I for semivogal, porque nem sempre o I é semivogal, mas quando ele for, eu costumo representar por um Y ou por um J, tá? E quando for o U semivogal, eu represento por W. Podendo ser oral ou nasal. I, IN, U, são as únicas possibilidades de semivogal que eu tenho. Engraçado, né? Porque o A não tem como ser semivogal. Para falar o A, você abre muito a boca. A, não tem como ser semivogal. Nem o E, nem o O. Já para falar I, você não abre muito a boca. Nem o U. Então, I, U. Dá para você pronunciar o I e o U no momento em que você está fechando a boca em boi. Aí você fala o I. No momento em que você vai fechando, é por isso que ele é semivogal. Porque a semivogal é, de certa forma, um fonema parasita. Aparece ou logo depois da vogal, aproveitando-se do fato de a boca estar aberta, ou aparece logo antes da vogal, aproveitando-se que a boca ainda vai ser aberta. Quer ver? Preste atenção, por favor, nessa aqui, ó. Secretária. Secretária. Olha aqui, ó, o som do S, tá aqui. O som do E, na verdade é E, fechado. Aqui eu tenho ao mesmo tempo o som de K e R. C, CRE, CRE. KR é um encontro consonantal. Eu tenho ao mesmo tempo KR. E é interessante porque consoante eu posso colocar duas assim juntas. C, CRE, vogal, T, A. E agora, olha que interessante, o som do R. Vamos combinar o seguinte. Quando o R tiver som de R, eu vou colocar um R só, tá? Ou melhor, vou colocar um R minúsculo. Quando ele tiver som de rato, eu vou colocar um R maiúsculo, fechou? Secretar. Quem faz a boca abrir é o A. Quem faz a boca abrir é o A. Aí você vai abrir a boca, já está abrindo a boca. Lá vai, você vai abrindo a boca. E no meio do caminho você fala uma semivogal I. E no meio do caminho você fala a semivogal I. No momento em que você vai abrindo a boca. No próximo vídeo eu vou explicar para você que esse fenômeno aqui, ó, é o ditongo decrescente. A semivogal aparece quando você está fechando a boca. E esse fenômeno aqui, ó, é o ditongo crescente. É porque a vogal ou a semivogal aparece no momento em que você vai abrindo a boca. Beleza ou não? Foi o que eu falei. A semivogal é uma vogal enfraquecida que pode aparecer ou depois da vogal ou antes da vogal. Fechou? Agora, olha isso aqui, ó. Paraguai. Paraguai. Olha aqui, ó. P. O som do P. O som do A. O som do R com som de R. O som do A. O som do G. Agora, olha que interessante, hein? Olha que interessante. Paraguá. Quem faz a boca abrir é o A. Vou colocar o A lá em cima. Só que no momento em que você vai abrindo a boca, no momento em que você vai abrindo a boca, aparece o U. Bem aqui, ó. O U. O U aparece quando você vai abrindo a boca. Paraguá. Abre a boca e quando você vai fechando a boca, aparece o I. Que eu represento por Y, porque é semivogal. Mais tarde, no próximo vídeo, eu vou explicar que isso aqui é um tritongo. Na verdade, o tritongo acaba sendo uma espécie de dois ditongos. Um ditongo crescente, mas um ditongo decrescente. Agora, fique aí só para mais alguns exemplos. A intenção desse vídeo é explicar o que é sílaba e o que é semivogal. Beleza. Só que, preste atenção, mais alguns exemplos. Vou colocar mais dois exemplos aqui que eu acho importantíssimos. Olha só. Dois exemplos que eu acho importantíssimos. É que nessa análise de semivogal, de vogal, consoante, o que importa é o som. O que importa é o som. Não é o que está escrito. O importante, como eu falei para você, é o som. Por exemplo,
Olha só que legal. Por exemplo, se eu escrevo assim, ó. Se eu escrevo assim, mãe. Legal, mãe. É uma sílaba só, mãe. Você fala de uma vez só. A voz sai de uma vez só. Mãe. Então, um triângulo só. Claro, um triângulo só. Fechou? Agora, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda aqui. Eu tenho o som de M, que está aqui, que é o som da consoante. O som da vogal AN. Você abre a boca para falar o MAN. Aí quando você vai fechando a boca no meio do caminho, você fala um IN nasal, uma semivogal nasal. Ou seja, por que mãe só tem uma sílaba? Só tem uma sílaba porque você não fala E, você fala IN. Porque se você falasse E, seriam duas sílabas. Mã, E. Não é mãe, E não, e é outra coisa. Porque quando você fala, ô mãe, E, esse E final é só um chamamento. Beleza? Mã, E. Ninguém fala assim. Por isso que aqui eu tenho um ditongo decrescente. Quando você fala coração, vamos analisar a última sílaba de coração. A sílaba são. Só a última sílaba. Daí. Coração. Uma sílaba, um triângulo. Fechou. Aqui eu tenho C cedilha com som de S. Aqui eu tenho AN. Coração. Quando eu vou fechando a boca, eu coloco a semivogal 1. No momento em que eu vou fechando a boca, eu coloco a semivogal. Outro ditongo decrescente. Então, por favor, semivogal ou é I ou é U. Oral ou nasal. I, IN, U, Só que você avalia o som. Você não avalia o que está escrito. O que você avalia é o som. Por exemplo, alguém me pergunta, professor, essa palavra tem quantas sílabas? Quantas sílabas? Depende. Sabia que isso não é fixo? Depende de como você vai pronunciar isso aqui, ó. Porque se você falar o O como o, a palavra tem duas sílabas. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio. Esse I é vogal e o O é vogal também. Mas se você pronunciar o O como U, ele vira semivogal. Porque aí fica Rio de Janeiro. Aí fica Rio de Janeiro. Aí esse O vira semivogal U. Fechou? Então perceba que esse papo, inclusive, de divisão de sílabas, depende inclusive da pronúncia. Não depende só daquilo que está escrito. Tranquilo? Pois é. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ditongo, tritongo e hiato. Aí eu vou aprofundar um pouco esse assunto aí, tá? E como nós combinamos, hein? Toda quarta-feira, vídeo novo, às 18 horas, e gramática passo a passo, sem pressa, sem desespero, para você aprender de verdade. Falou? Um abraço, né? Olha eu errando aqui. Abraço, viu? Tchau!